avivamento, né? O verdadeiro avivamento, o real avivamento. E nós estamos falando hoje sobre Aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós vamos estar lendo 2 Crônicas, capítulo de número 7, o verso de número 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso Glória. mesmo, querido. Nós estamos falando do real avivamento. Eu estou em mãos aqui, trabalhando, já tem 3 semanas, se eu não me engano, trabalhando com esse livro aqui. Os irmãos que estão nos acompanhando na live, é o nosso querido pastor Antônio Gilberto, Verdades Pentecostais. E nós estamos falando aqui sobre o verdadeiro ou real avivamento. E hoje chegamos na página 108, que fala: Viva, ó Senhor, a tua obra. Queridos, e aqui ele nos coloca assim: o avivamento espiritual, o reavivamento, é uma intervenção divina na vida da igreja, onde e quando Deus quer, em resposta ao clamor da igreja, despertada para um avivamento. E aí temos a leitura que acabamos de ler. Então nós conseguimos compreender que o verdadeiro avivamento, ele vai vir, só pode vir se for de Deus. Só pode vir se for do céu. No mesmo Segundas Crônicas que você estava, senhora Zenilda, no capítulo 7, no verso 1, fala aí para nós, lê para nós. Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Vocês viram então? Então, o verdadeiro avivamento, ele vem através de oração. Então, o avivamento que aconteceu ali, né, dentro do templo, né, a manifestação do Senhor ali dentro do templo, aconteceu exatamente depois de um período de oração. Eu já conversei muito isso aqui com os irmãos. Então, Salomão, ele ora mais e fala menos. E através da oração dele, então, o Senhor Deus se agrada e vem fogo do céu. Então, o avivamento genuíno não pode vir de outro lugar, a não ser do céu. Quem produz é Deus, quem faz é Deus, então é uma intervenção divina. Não tem como ter avivamento se não vir de Deus. Não tem como ter avivamento se não vir do céu. E esse avivamento é resposta de oração. Então é necessário orar. A leitura que fizemos aqui fala que se o meu povo, né? Se o meu povo, então, se converter, né? Então tem que se converter dos pecados, tem que se converter dos maus caminhos. Então o avivamento engloba tudo isso. Sim. E tem que buscar a Deus em espírito e em verdade. E logo o Senhor Deus, ele vai responder e vai manifestar esse avivamento na vida da igreja e no coração da igreja. Aí aqui, segundo o nosso querido pastor Antônio Gilberto, ele diz: precisamos, pois, nesses últimos dias de um real avivamento bíblico, soberano, poderoso, divino, sobrenatural, irresistível e duradouro. Incomparavelmente maior que todos os precedentes, conforme a palavra profética que está em Joel, capítulo 2, o verso 28. Então, nós conseguimos compreender o que precisamos hoje. Nós precisamos de um avivamento. Esse avivamento tem que ser bíblico. Esse avivamento tem que ser poderoso, soberano, sobrenatural, irresistível e duradouro. Glória. Não é um avivamento momentâneo. Não é um avivamento de um dia. Queridos, não é emoção. Não estamos falando de emoção. Nós estamos falando daquela pessoa que vem no culto e sente, né, a presença de Deus, né? E faz aquele mover todo, aquele movimento todo, e ele vai embora para casa e ele levanta do mesmo jeito. Você já viu isso? Já, pastora. As pessoas voltam vazias. Aí a gente fica, o que é isso, né? Porque no culto de ontem, estava com a mão levantada, estava lá na frente, estava aquele mover todo, e aí hoje tá desanimado. O que será que foi isso? Emoção só. Exato, gente. Só emoção. Exato. Porque nós precisamos de um avivamento bíblico, um avivamento duradouro. E eu já falei várias, né, outras coisas, não vou ficar aqui recapitulando, porque hoje nós chegamos aqui no Aviva, Senhor, a tua obra. E para que o Senhor venha avivar a obra dele, nós precisamos sim estarmos de joelho no chão orando, porque não tem como vir avivamento, missionária, de outro lugar a não ser de Deus. Não tem, pastora, só orando. E nós precisamos mover o coração de Deus em nosso favor. Sim. E isso é através de oração, muita oração. Não é uma brincadeirinha. Daí nós, para chegarmos aonde, aqui, Joel capítulo 2, verso de número 28. Sim, que diz assim, ó.
E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Maravilha! E isso é depois novamente anunciado e pregado lá em Atos, né? Atos capítulo de número 2, o verso 17 até o verso 18. Nosso querido irmão Pedro, apóstolo Pedro, ele vai também reproduzir tudo de novo, o que o profeta Joel já havia dito, né? Então, novamente, ele vem dizendo que nos últimos dias aconteceria, então, o que o Senhor Deus havia dito, né? Que derramaria, então, sobre toda a carne, né? Sobre os filhos, sobre as filhas, né? E elas iriam profetizar, os velhos sonhariam sonho, né? E aí vai, né? E todos seriam, então, cheios, né, do Espírito Santo, todos, nós vemos que todos, essa plenitude. E eu acho algo assim muito interessante, que o Senhor Deus, ele volta bastante forte ao meu coração quando eu chego aqui nos estúdios da Rádio Vida Nova, e para esse real avivamento acontecer, existe muitas coisas, queridos, muitas coisas para esse real avivamento acontecer, e vocês têm presenciado conosco nessa série de estudo, que é necessário muita coisa, e às vezes nós achamos que estamos avivados, quando na realidade nós não estamos avivados. Eu vou ver se eu pego, encerrando aqui hoje essa série de avivamento, e se eu pego um dia, para mim estar falando de novo todas as características, né? Falando todas as características, para ficar gravadinho, né, para os irmãos que estão acompanhando, falando todas as características, bem claro que bem resumido, né, pegando cada característica e só citando, né, uns 3 minutos cada característica, mas a nós fechar isso aqui, diante de tudo que nós já ouvimos, eu acho extraordinário nós entendermos que Deus, ele é um Deus assim de detalhes. Talvez você não consiga enxergar isso no texto, mas eu sei que muitas pessoas conseguem enxergar isso no texto. Quando a nossa querida irmã missionária Zenilda lê ali o Joel, capítulo do número 2, o verso de número 28, nota que existe classes, né? Você vai ver que ele fala que vai derramar sobre os filhos. Lê para nós aí. Ele vai sobre os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Eu acho isso aqui extraordinário. Todos os povos. Exato, todos os povos, né? Filhos, filhas, servos, livres, né? Escravos, para todos. E eu acho interessante uma das coisas para nós entendermos também dentro do avivamento, que eu acho muito importante nos nossos dias a gente falar, que você vê que ele faz essa distinção entre jovens e velhos. Tá entendendo? Sim. Jovens e velhos. Sabe que, e dentro do reavivamento, talvez para você não tenha importância nenhuma, mas na realidade tem. Me parece que o Eterno resolve querer colocar cada um no seu devido lugar. Você está entendendo? Jovens e velhos, né? Filhos e filhas, servos e servas. Ele tem avivamento para todo mundo. Ele tem avivamento para cada faixa etária de idade. Ninguém é inútil, né? No reino de Deus, ninguém é inútil. Sim, tem função para todo mundo. Ele não descarta ninguém. Ele não descarta o servo, ele não descarta o livre, ele não descarta a filha, nem o filho, nem o velho, né? Nem o jovem. Há um lugar para mulheres, há um lugar para homens, né? Há um lugar para criança. Há um lugar para todos dentro desse real avivamento. Há um lugar para todos, e eu tenho certeza que há um lugar para você também nesse real avivamento. E o Senhor Deus, ele quer te levantar sim, o Senhor Deus, ele quer te usar sim. E chegou o tempo, mais do que nunca, de nós dizermos ao Senhor: aviva no Senhor, aviva no Senhor, venha sobre nós e nos aviva. Esse texto de Joel, ele é muito lindo, nós estamos aqui no verso de número 28, mas quando nós acompanhamos versículos anteriores, ou nesse mesmo capítulo, quando nós fazemos toda a leitura, nós vamos ver, querido, que o povo está passando sim por uma decadência muito grande, uma decadência espiritual muito grande, e Deus então usa o profeta Joel para trazer uma série de advertências a esse povo. No verso de número 13, ele vai dizer assim, né? Deus, através do profeta Joel: cinge-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministro do altar,
entrai e passai, vestidos de panos de saco, durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortada foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores da terra, e a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Nota que ele está levando o povo a mudança desse pensamento, né? De sair do comodismo e proclamar jejum, de sair do comodismo e levantar clamores e fazer coisas, né? Se separar, né? E começar a buscar a face do Senhor Deus. No capítulo de número 2, o mesmo Joel, do verso 12, ele vai dizer: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, em choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. No verso 17, chorem o sacerdote, os ministros do Senhor, entrem ao pendre e o altar e diga: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança no opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está Deus? Vocês estão vendo, meus queridos irmãos, que aqui o povo, né, ele é confrontado, ele é levado para clamar, a chorar, os ministros dos altares, aí diante de Deus, e falar: Senhor, poupa o teu povo, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia da tua nação. Queridos, não vai vir avivamento se não for por meio de oração, não vai ter avivamento se não for por meio de lágrima, não vai ter avivamento se não for por meio de quebrantamento, não vai ter avivamento se não for por meio, querido, de rasgar o coração aos pés do Senhor Deus. É necessário, querido irmão, é necessário nós entendermos que real avivamento é acompanhado de uma série de coisas, e isso inicia pela oração, pelo quebrantamento, pelo choro, pela renúncia, entendendo que Deus tem um lugar preparado para cada um de nós, entendendo que Deus, ele tem sim um lugar para você, ele tem uma função para você, você que é mulher, você que é jovem, você que é criança, você que é senhor, Deus, ele olha para você e ele tem sim uma função para a tua vida também. E para ter esse avivamento sem oração, missionária Zenilda, não vai. Impossível, pastora. Precisa ter um quebrantamento e muito choro. Precisa. A palavra diz. Precisa. Muito choro, muito clamor. É necessário. E aqui o nosso querido irmão Joel, ele termina isso, né, a sua profecia, né, exortando ali o povo, e logo nós vemos aqui o cumprimento dessa promessa em Atos dos Apóstolos. O nosso querido pastor Antônio Gilberto, ele vai dizer que, todavia, a plenitude da promessa, né, pentecostal, conforme Joel, capítulo 2, verso 29 ao 31, enfatizada pelo querido apóstolo Pedro, ela ainda é de modo parcial, porque nós, a igreja do Senhor Deus, nós ainda estamos aguardando um pleno cumprimento futuro, né? Como já vimos, assim diz o pastor Antônio Gilberto: derramarei o meu espírito, e esse avivamento atingirá a igreja em geral e as instituições. E ele encerra dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. Então nós aguardamos, querida irmã Zenilda, esse avivamento. Nós estamos aguardando ele, aguardando, porque ele é uma promessa. Ali, no início da igreja primitiva, como diz o pastor Antônio Gilberto, foi o cumprimento, mas de forma parcial, porque ainda existe um pleno cumprimento futuro, aonde a igreja aguarda, ansiosa por esse dia. E você é a geração escolhida para já começar a orar, a buscar, como falamos ontem, né, Zê? Deus Sim. nos colocou em casa, porque entendemos que ele começa em casa. Sim. Né? E depois, quando ele começa em casa, e daí vem para a igreja, né? Porque a gente acha que vamos para a igreja e nós vamos refletir em casa. E não é. Nós vamos refletir na igreja que somos em casa. Sim. Né? Nós vamos levar para a igreja. Exatamente. Tá? Então, assim, tudo começa dentro do nosso lar, como fala
ontem. E o Senhor Deus, Ele está nos clamando, nos chamando a buscá-lo em oração, a clamar Ele em oração, a entender e compreender que nada acontecerá nas nossas vidas se não for por meio de oração. E como eu disse para os irmãos, para encerrarmos aqui, depois de tudo que eu falei, para encerrarmos a nossa reflexão sobre hoje, você percebe que o nosso Deus, Ele é zeloso. E o nosso Deus, Ele vai colocar, Ele vai classificar aqui faixa etárias de idade, né? Ele vai dizer jovens, Ele vai dizer jovens, velhos, Ele vai dizer filhos, filhas. E eu acho isso muito interessante, queridos. E um real avivamento, nós entendermos o nosso lugar dentro de um real avivamento. Como nós falamos em outros programas, o amado Espírito Santo, ele vai nos guiar e ele vai nos conduzir da maneira correta e da maneira certa. Ele vai saber qual é o nosso lugar no corpo. Ele vai saber até onde podemos ir, até onde devemos ir. Então você vê que Deus, ele é Deus de detalhes. Jovens, velhos, moças, né? Moças, filhas e filhos. Então, ele tem avivamento para todos, servos e servas, ele tem avivamento para todos, mas ele faz questão de especificar aqui faixa etárias de idade, ele faz questão de se expressar aqui, colocando separação entre gênero. Por que será que Deus, ele faz isso? Por que será que Deus, ele faz questão de dizer isso, de enfatizar isso? É velho e jovem. E eu acho interessante ouvir isso em um congresso que eu fui. Eu só não me lembro o nome desse pregador, mas foi um congresso em São Paulo, e ele estava pregando, e o Senhor Deus me faz lembrar isso. Quando ele pregava sobre essa passagem, ele dizia bem assim, querido, que nós precisamos entender e compreender que até Deus, ele sabe distinguir quem é velho e quem é jovem. E aí ele levava exatamente para esse sentido. Nós estamos vivendo em uma geração onde os velhos estão querendo ser jovens. Onde aqueles que têm mais idade estão querendo ser novos, estão querendo ser jovens. E se esquece que o tempo passou. E que o Senhor Deus, ele vai te usar e vai te utilizar, queridos, como um ancião, como uma anciã, como uma pessoa de idade para ensinar aqueles que é mais jovens. O jovem tem a sua função no corpo? Tem, mas o ancião também tem. E nós não podemos inverter os valores. Nós não podemos querer ser jovem quando já passamos dessa faixa etária de idade. Nós não queremos querer se portar como meninos. Eu não sei se você consegue compreender o raciocínio, querido, que eu estou tentando trazer aqui para vocês, mas vou tentar falar bem claro, que eu não consigo ficar desenhando, né, sem desenhar muito, né? Vou desenhar aqui, falar bem claro aqui para os irmãos, que o raciocínio que eu estou querendo dizer para vocês, queridos, é que os dias que nós estamos vivendo, muitas vezes nós não conseguimos alcançar esse real avivamento porque as pessoas não sabem ficar no seu devido lugar, não sabem entender qual é a tua função e qual é o teu papel. Eita. Nós estamos vivendo, querido, dias onde o servo está querendo ser senhor e o Senhor Deus está dizendo para ele: eu vou te avivar, mas você continua sendo servo. Eu estou te dizendo que o real avivamento, Deus, ele não precisa tirar o servo para colocar a ser Senhor, para ele derramar o poder dele. Deus não precisa disso. Deus está dizendo: tu és servo. Eu me lembro do que o apóstolo Paulo vai dizer: cada um fique na vocação que foi chamado. Se você foi chamado livre, então permaneça livre. Se você foi chamado sendo escravo, permaneça escravo. Então você fique na vocação que você chamou. Se você foi chamado sendo Senhor, então Senhor, porque aonde você está, na posição que você está, no lugar que você está, através do poder da oração, Deus pode te tocar, Deus pode derramar coisas lindas sobre a tua vida, Deus pode te levantar, e esse avivamento vai ser acompanhado de evidências espirituais, como profecias. Aí nós vemos os nossos jovens hoje mortos. Nós temos os nossos jovens hoje que a Bíblia diz que eles estarão tendo, eles vão ter sonhos, visão, eles vão profetizar, né? Os velhos sonharão sonhos, né? Os jovens também naquele dia, os servos e servas profetizarão, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões. É o intuito de Deus para as nossas vidas, mas isso vai acontecer através da oração, através da postura, do posicionamento.
Isso não vai vir, querido, você aí passando o tempo, né? Porque os nossos jovens hoje, eu fico aqui pensando e daí abre uma ampla inspiração para muita coisa. Queridos, eu já falei aqui em outras vezes que o inimigo, ele conhece de Bíblia e ele é o arquirrival de Deus. Preste atenção, se ele sabe que o avivamento vem por meio da oração, ele vai criar entretenimento para que você não ore, para que você não tenha o real avivamento. Se o inimigo sabe, querido irmão, querido ouvinte, que os jovens, eles vão ter visões, mas essa visão tem que vir por meio do avivamento, e esse avivamento vem por meio da oração, então ele vai cercar os nossos jovens para que os mesmos não orem. E aí nós vemos hoje, querida irmã Zenilda, né? As pessoas passam tanto tempo intertido com vários entretenimentos e não oram. Sim. Eu me lembro, pastora, da fala do nosso pastor um dia pregando, né? Que os jovens, eles têm tempo que nós que somos casadas, nós não temos. Não temos. Porque eles não têm uma casa para cuidar. Geralmente, eles estão morando com os pais. Eles vão ajudar, mas a casa não é. Então, eles têm mais tempo para buscar Deus. Estão se intertendo com as coisas que não é para se interter. Sim, estão se intertendo. E aí, quem vai ganhando com isso? Quem vai ganhando com isso? O inimigo. O inimigo. Porque ele vai intertendo daqui, intertendo dali, né? E a pessoa vai ficando totalmente amarrado e embaraçado. E não consegue viver aquilo que Deus tem para ele viver. Então, queridos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, estamos falando do real avivamento. Esse é o real avivamento, queridos. O real avivamento, todo mundo tem o seu lugar. No real avivamento, o jovem tem visões, os velhos têm sonhos, os filhos e as filhas profetizam. No real avivamento não tem ninguém parado. No real avivamento, o Senhor, ele é Senhor e ele não quer ser jovem. O Senhor, ele é Senhor, ele assume o papel dele de Senhor. Ancião, nota que é Deus que fala, tá? Aí nós ficamos hoje vivendo dias, irmã Zenilda, missionária Zenilda, onde as nossas irmãs, as nossas mulheres já estão aí, né, na idade de ser vó, já são avós, mas elas estão querendo se comportar como umas menininhas. Sim, pastor. Umas menininhas. Não tem maturidade. Não tem maturidade. Né? E querendo se portar como menininha, como criancinha, como birrinha, com coisinha, né? Isso também, se falar, né, no comportamento, né, emocional, num comportamento espiritual, você não vê maturidade emocionalmente falando, você não vê maturidade espiritualmente falando. Você não vê, você vê aí, né, senhoras, que a Bíblia fala que as mais velhas, elas têm que dar instrução para as mais jovens. E aí, como é que vai fazer? Como é que faz? Você vê que no real avivamento, Deus, ele faz questão de dizer, jovens e senhores, jovens e velhos, queridos, é um absurdo a gente querer ficar enganando, né? Se enganando a nós mesmos. É fato, nós vamos envelhecer e estamos envelhecendo. E dentro do real avivamento, Deus faz eu achar o meu lugar. Glória. Dentro do real avivamento, Deus faz eu me enxergar. Eu não sou uma menininha, sou uma senhora. Sim. Tenho uma casa para cuidar, tenho uma família para cuidar, né? Tem que levantar, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, né? Não é mais um rapazinho, um menininho, um rapazinho. Não, é um homem, é um ancião. Não dá mais para ficar, né? Enganando, né? Dizendo que eu sou um garotinho, fazendo coisas de garotinho, de jovenzinho. Não, querido. Dentro do avivamento, Deus faz questão de colocar cada um no seu devido lugar. Eu consigo enxergar isso, cada um no seu devido lugar. Eu tenho para todos, mas cada um no seu devido lugar. Como é que Deus vai usar, querido, aquele senhor que se porta ainda como criança? Né? Emocionalmente falando, né? Na conduta, e às vezes é até na maneira de vestir, que eu acho bem ridículo, né? Você vê aí uns senhores querendo se vestir, né? Oh, meu Deus, mas que obra é essa? Roupinha toda apertada, então, né? Garotinho. Mas que coisa, né? Sangue de Jesus tem poder.
né? Coloca aí, né? Cada um, claro, que se veste como quer. Mas eu te garanto que chega uma hora que já não dá mais, que acaba sendo ridículo, acaba ficando feio. Da mesma forma, mulheres, às vezes querendo se portar, se vestir como criança, como garotinha. Que coisa feia, tem uma idade para tudo, né? Pastora. E dentro do real avivamento, querido irmão, Deus vai te colocar no teu devido lugar. Dentro do real avivamento, Deus ele vai te colocar e ele vai fazer você entender, você é serva, tá? Porque daí tem um monte de gente que ele acha que para ele presenciar o real avivamento, ele precisa ser senhor. Ele tem que ser senhor em tudo, né? Em tudo. Ele quer mandar em tudo, né? Para ele passar pelo real avivamento. E a palavra de Deus aqui não é essa não, querido. A palavra de Deus é que eu consigo enxergar isso, cada um no seu devido lugar. Cada um no seu devido lugar, como exatamente um corpo, né? O corpo tem os seus membros, cada membro tem a sua função, e cada um no seu devido lugar, assumindo o teu papel com maturidade espiritual, com maturidade emocional, sabendo discernir, eu sou um jovem, eu sou um ancião, eu sou um servo, eu sou um senhor, né? Eu tô aqui, eu tô ali, Deus me colocou em tal canto, com essa maturidade, todos de joelhos dobrados, entendendo que o Senhor Deus tem para o ancião e tem para o jovem, tem para o servo e tem para o Senhor, tem para o grande e tem para o pequeno, tem para o menos idade e de mais idade, mas claro que, Zenilda, entenda aqui comigo, Deus ele não vai pegar um jovem também, uma criança, um adolescente, para ensinar experiências de vida que ele ainda não tem. Verdade, pastora. Como? Glória. Não é como? Não tem como. Como que daí tem um monte de pessoas aí que não tem experiência nenhuma com vida? Por exemplo, tem pessoas que não têm experiência com filhos, que ele nunca teve filho, mas ele está lá ensinando como de filho. Então existe cada um na sua devida faixa etária, na sua função, né? Então, assim, é muito sério isso. Nós pegamos hoje aí meninos de 14 anos subindo em cima do púlpito, querendo discipular anciões. Tá ficando meio complicado isso, né, Zê? Tá totalmente trocado, né, Tá ficando meio estranho. É difícil. Tá ficando meio estranho isso. Vocês não acham que tá ficando meio estranho? Um garoto de 14 anos, de 17 anos, querendo trazer ensinamento para anciões. Aí talvez você vai falar assim, mas Deus levantou reis, tal. Mas quando Deus levantou reis, ali com 8 anos de idade, me fala o nome do rei que o Senhor Deus levantou, ele tinha conselheiros maduros. Ele tinha conselheiro maduro. Você tá entendendo? Tinha ali conselheiros maduros, estava também debaixo de tutores. Você entendeu? Então ele estava ali porque ele tinha que ficar ali, porque né, era o próximo, era o sucessor, mas havia conselheiros ali, não foi sozinho. Havia conselheiros maduros. E hoje a gente pega aí uma confusão total. Uma confusão, tudo bagunçado. E no real avivamento, Deus vem para colocar tudo no lugar. Glória. Deus vem, nós já falamos sobre isso em outros programas, sobre colocar tudo no lugar, mas hoje a gente fecha aqui. Aviva, Senhor, a tua obra. E oraremos agora para ele avivar a obra dele, mas é necessário você entender quem é você. E para mim, encerrar, para nós orarmos aqui nesta manhã, eu venho com essa pergunta. Você é quem? Qual é o teu lugar? Quem é você? Você sabe quem é você? É uma palavra, claro, que confronto. Porque eu sei que nesse exato momento, nessa exata pergunta, quem é você? Eu sei que tem pessoas que não respondem logo de prontidão. Ele precisa pensar um pouco para saber quem ele é. Porque ele não tem convicção de quem ele é. Quem é você? Uma mulher? Uma anciã? Quem é você? Ou você é uma jovenzinha? Né? Uma mulher que quer ser jovenzinha? Porque não é a tua idade que vai identificar o que você é. É as tuas ações que vai identificar quem você é. Quem é você? Um homem responsável? Eu sou um homem maduro, responsável. Porque tem tanta coisa, Zé, e daí Deus ele vai me levando a falar tanta coisa. Tem homens que, pela misericórdia de Deus, eles já são casados, pai de família, né?
tem seus filhos, mas está sempre dando piti. Umas loucuras na cabeça. De vez em quando tá querendo ir embora. Tá querendo ir pra onde, rapaz? Tu tem família, tu tem casa. Qualquer coisa quer ir embora. E o que é isso? E vai, né, pastora? Então, que vão. O que é isso, gente? Para aí, calma aí. Para real avivamento chegar, nós precisamos primeiro nos identificar quem somos. Quem é você, querido? Quem é você? Glória. Deus, ele me volta a dizer nesta manhã, quem é você? Você é uma mulher casada, mãe de filhos. Você é uma profissional. Você é uma serva de Deus. Então se porte como tal. Você é um ancião. Então se porte como tal. Quem é você? Você é um jovem. Então calma aí. Teu tempo vai chegar. Calma aí, vai chegar teu tempo, mas enquanto não chega, vai crescendo, vai amadurecendo, vai se desenvolvendo. Calma! Nós precisamos, queridos, entender tudo isso, para que quando dobrarmos os nossos joelhos, orarmos ao Senhor Deus, mas orarmos nessa convicção e nessa certeza. Sabemos que o Senhor Deus, ele tem sim algo lindo para as nossas vidas, mas antes de irmos aos pés dele orar e clamar por esse real avivamento, precisamos saber qual é o nosso lugar. Quem é você? Você é servo? Quem é você? Você é Senhor? Mas sempre entenda que independente de você ser servo, senhor, mulher, jovem, criança, filho, filha, independente do que você seja, querido, preste atenção no que eu estou te dizendo. Você sempre servirá, porque você sempre será servo um dos outros. E nesse momento, encerrando aqui a minha programação, juntamente com a nossa querida irmã Zenilda e com toda a equipe do programa Semear, que está junto conosco, intercedendo e orando para que seja essa programação uma bênção para a tua vida. Nesse exato momento, eu te convido a fechar os seus olhos mesmo, se você puder. Porque nesse momento de último dia desse ensinamento, o Senhor Deus, ele guia e move do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. E me parece que o Senhor Deus resolveu falar conosco de uma maneira serena nesta manhã. Oh, glória! Me parece que ele resolveu escolher e deixar esse último dia para falar conosco de uma maneira tão serena, para que possamos identificar quem somos. Quem somos? E depois que conseguimos identificar quem somos, querido, falarmos, Senhor, aviva-me, ó Senhor. Tem muitas pessoas que não estão preocupadas em buscar em oração o Senhor, porque ainda não se identificaram, ainda não se acharam, ainda não sabe quem é. Jovem querendo ser adulto, servo querendo ser Senhor, Senhor se portando como servo. Meu Deus, que isso? Olha que Deus, ele está falando algo tão extraordinário comigo aqui nesta manhã. Aleluia. Arabando comenda guerrécia. Eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo e o Espírito Santo falando para mim, filha, no meu real avivamento colocarei cada um no seu devido lugar. Colocarei jovens para sentar e aprender primeiro. Relebricou, mandaraia. E quando eu falo de jovens em questão, sim, de faixa etária de idade, falo de jovens também em questão espiritual. Deus vai pegar um monte de menino que está correndo por aí. Ainda não é o tempo de estar assumindo ainda nenhuma chamada, porque ainda é menino, ainda é jovem, ainda é criança, ainda não adquiriu experiência ainda com Deus, mas está querendo assumir a posição de Senhor. E Deus vai pegar você, menino, e vai te colocar para sentar. Calma aí, sabe por quê, meu Deus? Deus começa a me trazer inspiração aqui nesta manhã. Sabe por quê, querido irmão, querida irmã? Você fica sempre frustrado. Você vai e não dá conta, você vai e não consegue, você começa a fazer uma obra e você fica frustrado, porque você ainda não chegou à maturidade espiritual, você ainda é jovem, você ainda é menino, você está assumindo responsabilidades que você ainda não adquiriu experiência. E nesse real avivamento, Deus, ele vai colocar você jovem para sentar e aprender primeiro. Arabacanda ralabante.